Olá, eu sou Simone Ajasta, terapeuta, facilitadora enneagramática, consteladora familiar. Eu venho aqui, encerrar essa série de vídeos porque fazemos o que fazemos. E esse último tema é um tema que me encanta muito, que é o tema da sombra. É um tema que sempre me chama muita atenção porque ele é fantástico, ele realmente traz uma grande potencialidade. Mas para falar de sombra, a gente primeiro precisa falar de inconsciente. O que é inconsciente, gente? Inconsciente é a parte que está imersa no nosso eu psíquico. É a parte que nós não temos realmente o menor controle. E dentro desse inconsciente, nós temos a nossa sombra. E o que é a nossa sombra? A sombra é a parte que nós rejeitamos de nós, é a parte que nós realmente não aceitamos, é o nosso eu reprimido, são todos os sentimentos, as emoções que nós não reconhecemos em nós, que nós não aceitamos. Isso se dá muitas vezes porque durante toda a nossa vida nós recebemos informações através da nossa educação, através daquilo que realmente os nossos pais acreditavam, os nossos antepassados acreditavam como verdade, como certo. Então nós recebemos os nossos freios, as nossas coleiras. Então a nossa sombra, ela vai exatamente ao encontro de tudo isso. E ela vai também de encontro a tudo isso. Por quê? Porque na nossa sombra estão os nossos desejos reprimidos, estão todos aqueles sentimentos, aquelas emoções que nós recebemos como informação de que não eram boas. E, consequentemente, existe ali uma potencialidade. No momento em que eu reconheço na minha sombra essa força, eu trago essa parte da minha polaridade para minha consciência e eu tenho isso muito claro para mim que existe, eu passo a desenvolver na minha vida uma relação de verdade. O nosso inconsciente, ele corresponde vamos fazer uma imagem, né? Só para a gente poder ficar mais claro. Imagina um iceberg em alto mar. Aquela parte pequenininha que está sobre as águas corresponde à nossa consciência. E as outras 6 partes que mergulham nesse mar, que estão profundas, respondem ao nosso inconsciente. Imagina isso no contexto de uma navegação, ok? Imagina você navegando pela vida, achando que você está só se relacionando com essa parte consciente da tua vida e que não existe nada além disso, que é só racionalidade. Pois é, você vai afundar. Por quê? Em alguns momentos, esse casco desse navio vai bater ali, tá? E você corre o risco de afundar. Então, quando eu tomo consciência da minha sombra, eu tomo consciência das matrizes, daquilo que eu recebi de informação na nossa vida, né? Aquilo que eu recebi na minha vida. Então, o que acontece? Muitas vezes eu recebi uma informação de que eu tinha que ser boazinha. E aí eu vou perceber que eu estou sendo mais do que boazinha, eu estou sendo manipulada. Eu recebi uma informação que eu tinha que ser uma pessoa muito correta, que eu não podia falhar. Então, eu levo a minha vida achando que eu tenho que ser perfeita. Na medida que eu vou tomando consciência disso, que eu não preciso ser perfeita, que eu não tenho que ser boazinha o tempo todo, eu começo a tomar posse de uma força que me sustenta e que me leva a ter atitudes mais saudáveis e consciência daquilo que realmente eu quero para minha vida. E aí, quando a gente passa a se relacionar com essa verdade, né, que eu sou arrogante, que eu tenho inveja, que eu tenho medo, que tem determinadas coisas que eu não lido, eu passo realmente a me sustentar, eu passo realmente a trazer isso para minha vida de forma verdadeira e eu me relaciono comigo mesmo de forma verdadeira. Eu não me relaciono com uma imagem que foi criada simplesmente por uma conveniência. Muitas vezes, quando nós não reconhecemos esses aspectos da nossa sombra, tá? Isso se manifesta na nossa vida no externo, através de outras pessoas que eu vou projetando muito forte isso. Isso já até aconteceu comigo, eu cheguei a presenciar situações onde eu falei, gente, por que eu não gosto dessa pessoa?
E aí eu fiz aquilo que o Jung mandou a gente fazer, né? Eu fui olhar para dentro de mim, porque o Jung dizia isso, né? Ele falava assim: quando você não gosta de uma pessoa, quando uma pessoa te incomoda demais, olhe para você. Porque muito provavelmente dentro de você existe uma parte disso, ok? E era realmente verdade, era realmente verdade. Então, quando eu reconheço em mim, eu paro de colocar no outro a responsabilidade da minha vida. Então, a sombra, ela tem essa capacidade, ela tem essa potência. Se eu reconheço, se eu trago para mim essa consciência, e aí, no caso, pelo estudo enneagramático, seria através realmente do reconhecimento das nossas paixões, dos nossos mecanismos de defesa, dos nossos medos mais profundos e também dos nossos traumas, daquilo que realmente nos marcou. Quando eu trago isso para minha vida, para minha consciência, o que eu faço? Eu passo a ter controle e deixo de ser um barco à deriva. Eu deixo de simplesmente viver a cargo de um destino, algo que foi marcado para que eu percorresse. Eu passo a realmente tomar as rédeas, a tomar o leme do meu barco. Então, eu diria que esse seria o trabalho mais importante do reconhecimento da nossa sombra. É quando realmente eu compreendo que existe dentro de mim algo que eu não aceito, que eu não concordo, porque eu recebi esse input da vida, né? Eu recebi essa informação de que aquilo não era legal. E eu passo a olhar para aquilo e falar, ok, isso existe, eu não preciso acessar isso. E se eu estiver na minha plena percepção, no meu momento presente, onde as coisas acontecem, eu passo a não deixar que aquilo tome conta de mim ou me arrebate de uma forma como se eu estivesse possuída por uma energia psíquica absurda e forte ao ponto de eu me sentir completamente sem controle. Quem já não teve isso na sua vida? Alguma situação onde você se viu sem controle, onde você viu que você não estava realmente pleno naquele momento, como se não fosse você muitas vezes falando determinadas coisas. Então, eu diria que o trabalho desta consciência é um trabalho extremamente importante. Eu convido a todos a realizar esse trabalho para que a gente realmente possa verdadeiramente evoluir o nosso ser e não simplesmente jogar um tapete bonito, né, num chão que ainda está sujo, né? As pessoas fazem muito isso, né? Eu não quero olhar para isso. Eu não quero olhar para isso. Então, passa a vida de forma muito superficial, sem perceber verdadeiramente a sua potência, a sua força. Pensa no mundo polar. Não existe só luz, existe sombra. Não existe só claro, existe escuro. E nós somos polar. Nós temos essa polaridade dentro de nós. Vamos tomar consciência disso. Esse é um convite que eu faço a todos para que realmente a gente possa caminhar na verdade, numa sustentação, ok? Um grande abraço, foi um prazer fazer esses vídeos para vocês e vamos caminhando juntos, ok? Um abraço.